Olá, estamos de volta. Chegou o nosso último programa do Maternidade de Verão. Eu confesso que eu amei gravar esse especial de verão aqui nesse lugar maravilhoso, com essa natureza linda. E eu aproveito aqui para agradecer essa pessoa tão querida que cedeu esse espaço para a gente gravar esse especial. Depois conta pra gente se você gostou, se você gostaria que a gente fizesse mais programas assim, como é que foi conhecer um pouquinho mais das meninas. Ficou alguma curiosidade? Manda sua pergunta pra gente e a gente vai fazer questão de te responder. E hoje está faltando só uma das nossas apresentadoras. A gente vai conhecer um pouquinho mais da Rafa e, como vocês viram, o nosso tema, culpa. Acho que todas nós vivemos com culpa. Existe uma frase, nasce uma mãe, nasce a culpa. Será que é verdade? Será que no passado era assim? Ou será que é o nosso desejo de fazer com que os nossos filhos sejam mais do que nós fomos, tenham mais do que nós tivemos, e isso traz um peso desnecessário? A Bíblia diz que o nosso dever é buscar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Você tem feito isso? Você tem desejado que Deus seja o primeiro na vida do seu filho? Que a gente possa, durante esse ano, olhar para isso, entender e trabalhar nesse ministério de evangelização, que são os nossos filhos, que é o nosso lar, que você possa evangelizar seus filhos todos os dias e que o Espírito Santo complete a obra na vida deles. E vamos conferir agora o nosso quadro Anota Aí, que está super especial, com a dica de decoração para a nossa casa. Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, da loja Títulos Home, e hoje eu vim trazer uma dica para vocês sobre decoração. E um item essencial na decoração são os adornos. Os adornos trazem todo um charme no seu ambiente. Eles trazem alegria, leveza e beleza. Então eu vou mostrar algumas opções de adornos para vocês. Aposte em vasos, que você pode usar tanto sozinho, quanto com uma plantinha. E essa plantinha pode ser natural ou permanente. Temos também a escultura, que traz o metal para sua decoração, que fica super bonito. E também a ampulheta, que traz leveza e sofisticação para o seu ambiente. E quando você for comprar os seus adornos, uma dica essencial é você observar as alturas, para você ter objetos de diferentes alturas para trazer esse movimento para a sua decoração. E agora que você já sabe como compor seus adornos, pratique na sua casa para deixá-la mais linda e aconchegante. Um beijo! Que gostoso é aprender um pouquinho sobre decorar e cuidar da nossa casa. Obrigada, Amanda, mais uma vez por esses vídeos tão especiais. E vocês já sabem, a gente está conhecendo um pouquinho mais das nossas apresentadoras. E hoje eu vou fazer como no primeiro. Antes da entrevista, eu quero contar um pouquinho quem é a Rafinha para mim, aos meus olhos, aos olhos do Maternidade na Real. Rafinha é uma amiga presente, aquela que eu posso ligar e dar uma choradinha de vez em quando. Eu acho que ela sabe que ela pode fazer isso comigo também. Mas ela é uma mulher temente a Deus, uma mulher vulnerável. Eu sempre digo isso para ela, eu amo a sua vulnerabilidade, como ela consegue falar dos pecados dela tranquilamente, porque ela sabe que ela tem um Deus que já lavou a vida dela com o sangue de Jesus. Sem contar que ela é a minha parceira aqui que me cobre para poder ter férias. Então, gente, tô super animada. Rafinha, obrigada por estar aqui. Que delícia eu poder te entrevistar. Que legal, obrigada. Imagina, poder te entrevistar e saber um pouquinho mais sobre você através da maternidade. Eu sei que a gente é amiga, tem uma relação, mas o pessoal lá de casa não tem. Então, eu já quero começar pela pergunta de sempre. Você casou e já sabia ou já queria ter filhos ou não? Foi uma decisão que veio depois? Foi uma decisão que veio depois. Sabe aqueles sonhos de adolescência, assim? Os meus sempre foram até casar. Então eu queria casar numa igreja, com aquele vestidão.
os meus sonhos nesse sentido de adolescente, de jovem, foram até o casamento. Eu não me projetava mãe, não tinha esse sonho. Logo que eu casei também, não era uma coisa que eu super desejava. Seria uma consequência ali da vida de casado. E aí depois, conforme o tempo foi passando de casado, aí foi aparecendo a vontade, o desejo de ter um filho, mas eu nunca tive sonho, assim, nunca me projetei mãe. E até depois, assim, quando eu quis já ter filho, eu projetei no máximo ali, até uns, sei lá, uns 3 anos, que era onde eu conseguia alcançar. Exatamente, né? Eles não passam disso, eles vão sempre Exato. depender de Eu olhei nós. ali até 3 anos. Passou já. E você teve filho, você estava com quanto tempo de casada? Eu tinha 4 anos de casada. 4 anos de 4 casada, anos. chegou o Davi. O primeiro filho, Davi. E Isso, você já tinha 4 anos. queria ter mais de um sempre ou Sempre. não? Sempre. Sempre. Na minha cabeça era ou nenhum ou mais de um. Como você diz? Enfim, na minha cabeça, mas a gente não domina nada, nem controla nada. Mas se tivesse aquilo que escolher, a gente cria, aquilo que eu inventei a gente na minha fala assim, própria não, cabeça. vai ser assim, né? Eu queria mais de um. Mais queria de um. 2. Eu queria 2. Ai, que gostoso. E vem um menino e uma menina. Menino e uma menina. E aí me fala, o que a maternidade mudou no seu casamento? Mudou bastante coisa. E aumentou a minha preocupação no sentido de estar atenta ao meu casamento. Porque eu sou filha de pais separados, então, para mim, isso trouxe consequências, como traz para qualquer criança, né, ou adolescente, enfim. Então, eu sempre tive muito mais cuidado ainda com o meu casamento depois que os meus filhos nasceram. E trouxe muitas mudanças positivas, assim, na nossa comunicação, na maneira como a gente se trata. Porque antes não tinha ninguém vendo, éramos só nós dois. Mas agora tem duas, né? Tinha um e agora tem 2 crianças ali observando, ouvindo, vendo como a gente se comporta, tudo que a gente faz reflete neles. Então, no sentido de cuidar do meu casamento, no zelo pelo meu casamento, mudou nesse sentido. E logo que as crianças nasceram também, eu tinha muito cuidado em... Gente, só de Deus mesmo que veio isso, porque eu acho que humanamente, eu não, sozinha, acho que eu não teria tomado essa decisão de ser uma esposa presente enquanto eu conseguisse, ali naquela fase de recém-nascido, sabe? Então, eu esperava para jantar junto, pelo menos, depois, quando o Diego chegasse do trabalho. Eu ficava ali uns minutos ainda conversando. Eu tentava ainda me manter ali, o papel mínimo que eu tinha para entregar de companhia, mas continuar me fazendo uma esposa presente, ainda que no puerpério. Não me pesou. Não era aquilo, ele nunca pediu, não era uma exigência, não era nada disso, mas acho que era alguma coisa que valeria a pena. E também no sentido de dividir ali os trabalhos com as crianças ou com o bebezinho, 50%, 50% também não é muito, dividir igual, vai acordar de madrugada para fazer alguma coisa, nunca fui dessas, assim, porque 6 horas da manhã ele teria que trabalhar e passar o dia inteiro fora, então eu também, aquilo que dava para eu fazer sozinha, eu fiz. E a partir de determinado momento eu vi que já dava para... Era bom dar uma dividida também. Já dava, né? Aí já dava para ele Mas participar principalmente um acho que o pouco zelo e o cuidado com o casamento, porque ali também na nossa casa, é a primeira referência que os nossos filhos têm de como é um casal. Um homem e uma mulher vivendo juntos, constituindo uma família. Então, eu acho que é muito importante para eles. Eu li um livro, agora eu não lembro qual, que falava assim, que o mais importante para os seus filhos verem é que você ama seu marido e que seu marido te ama. Exatamente. E a gente não sabe que isso é tão importante, né? Até ter uma experiência como a que você viveu de, infelizmente, ter um divórcio na família, Sim. né? Então, e como isso trouxe consequências a ponto disso ser uma coisa, assim, importante, Sim. né? Foi tão importante e maravilhoso pro seu casamento. Isso, essa ferida, quando a gente olha como Deus, ele transforma as nossas feridas em coisas Com boas, certeza. né? Com certeza. Que coisa linda foi isso. E assim, qual a sua maior dificuldade no dia a dia, assim, como mãe, Rafa? Manter no espírito, não na carne. Eu acho que o difícil no dia a dia mesmo é que a maternidade, eu acho que é um lugar muito de serviço, né? Principalmente, conforme as crianças vão ficando maiores, esse serviço aparentemente vai diminuindo
Mas é muito um serviço, é você dar sem você estar com vontade, é você fazer sem querer fazer, é você fazer sem esperar nada em troca. Então é muito uma doação. Então eu acho que a dificuldade do dia a dia é fazer esse serviço vendo a importância que ele realmente tem, né? A maravilha e o presente, a oportunidade que Deus nos dá de servir os filhos que são dele, na verdade, né? E esse serviço, no dia a dia, ele é pesado. Então, preparar a comida é pesado, dar uma bronca é pesado, ficar atento para disciplinar é pesado, checar se falta uniforme, porque ano que vem começa um novo ano, se eu preciso comprar alguma coisa nova ou não, faz devocional junto, leva no ensaio. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer de tarefas do dia a dia que parecem sem importância, sem valor, que é essa do serviço, que nos cansam. Nos cansam e tiram a gente da visão do quanto isso é bonito, do quanto isso é importante, do quanto isso marca a vida deles, do quanto isso importa para eles e a gente acha que não importa. De vez em quando em casa eu faço café com leite, lanche da tarde, mas aí eu invento de botar um guardanapo diferente, eu boto um post-it falando boa noite, uma bobeirinha assim, eles acham o máximo. Então, são nesses pequenas chances que a gente tem de marcar a vida deles e não transformar isso num peso, num fardo, mais uma coisa para fazer. Porque tem todas as nossas outras atividades, dos nossos outros papéis. Então, acho que a maior dificuldade é não reclamar de dar bênção para ser mãe. É não olhar para as atividades da maternidade como um fardo. Não quero ser aqui utópica de tudo lindo, maravilhoso, super cansativo. A gente tem sono, a gente tem fome, a gente fica doente, a gente fica cansada, mas que esses momentos sejam uma exceção, né? E muitas vezes a gente entra num looping, numa roda que a gente tá sempre nesse, tô exausta, que saco, aí a gente tá sempre meio que reclamando da bênção, né? Então é tentar olhar para esse serviço que é com os olhos de Cristo. Mas é difícil. Então, essa é a dificuldade. É dificuldade em tudo e na maternidade também, porque às vezes também a gente se culpa, que a gente fica com raiva daquele ser que a gente tanto ama. Quem tirou tanta paciência, né? Que já vem de um dia, às vezes, difícil, por outras razões. E aí fez uma pergunta que, coitado, perguntou que horas é o jantar e você... porque você já teve um dia estressante. Não quero saber, só sirvo para jantar. E aí, enfim, a gente tentar, que a gente sempre conversa aqui no programa, né? Trazer a leveza, trazer as coisas com mais graça para a maternidade. Acho que essa é a dificuldade. É difícil mesmo, né? Eu também tenho essa dificuldade, especialmente depois de um dia extremamente cansativo. Você não quer ou de uma mais semana nada. de problemas, né? Instabilidades, N coisas que podem acontecer na nossa vida, mas às vezes eu me olho e falo assim, eu sou adulta da relação. Exato, não dá pra você entrar ali naquele embate. Exatamente, tem coisa que não adianta você ficar discutindo, adulta, eu sou adulta, ele tem direito de ficar ali e fazer o que ele quiser, mas adulta sou eu tenho que lembrar isso pra mim às vezes. Ele tá cumprindo o papel dele, né, de uma criança, no meu caso, de 11 anos, de 8 anos, tá perfeito o comportamento, o meu não, né? Exato, exatamente. É difícil, é bem difícil. E Rafinha, se você pudesse voltar, por exemplo, no tempo, olhar pra Rafa grávida do Davi, você diria alguma coisa pra ela? Diria tantas. Não vale aquela clássica, passa, já vai, não vale Passou aqui na minha cabeça, calma, vai passar. Não, eu diria calma, eu diria talvez aproveite, porque eu acho que no começo, especialmente, eu olhei muito pro lado, pro que outras mães estavam fazendo, como outras mulheres faziam, tanto em redes sociais quanto pessoas com que eu convivia, e acho que não olhei pro alto muito. Olhei muito pro lado e nem tudo dá para replicar, nem tudo é para replicar. Né? Né? A grande então, maioria não é. Não é para replicar e não dá. A rotina da sua família é uma. Você é casada com o Guilherme, eu sou casada com o Diego, daí já é outra casa. Sim. Né? Então, o que você faz lá, talvez não dê para eu fazer aqui. E eu demorei um pouco para perceber isso. Então, eu ficava tentando me ajustar, tentava ficar fazendo coisas que não combinavam comigo, não combinavam com a dinâmica da minha casa. Eu comparava o Diego, o pai, com outros pais e
tá meio diferente. E aí eu, acho que não é bem assim. Então, olhei muito pro lado. E como pesa a comparação? Pesa né? demais, pesa demais. E às vezes você nem sabe se o que você tá vendo do outro lado é realmente verdade. Aquilo que a gente sempre fala, a gente vê esse pedacinho, né? A gente encontrou aquela família 15 minutos na igreja. A gente não sabe o que aconteceu naquela 1 hora antes, né? Que é aquele caos das nossas casas antes de chegar na igreja. Então, eu acho que eu olharia mais para Cristo. Olharia mais para o alto ao invés de ir para o lado. E aproveitaria mais, assim, principalmente o começo do Davi. Como na segunda eu já estava mais leve. A gente fica tanto nessa de tentativa de acertar. Sim, com medo de derrubar aquela criança. Derrubar a criança, é a rotina. Fazer essa criança sobreviver, depende é o de horário, mim. vai na escolinha, não vai na escolinha, que às vezes a gente deixa de aproveitar. Ai, tem que dormir no berço, não pode dormir comigo. Ai, não fica... Tanta coisa que quando você vê, já tem 1 ano, já tem 2 anos. Passou e a gente não curtiu. Porque a gente ficou tão preocupado em seguir o checklist, em que todos à nossa volta estivessem achando que estava tudo sob controle. Que você é a mãe perfeita. Que eu sou a mãe perfeita, que está todo mundo lindo, arrumado. E às vezes ali a gente deixa de curtir um pouco o momento, de aproveitar, de se sujar, de se atrasar, de brincar, de estar junto. Porque tem pessoas ao nosso lado e o que eles vão pensar, né? Se a gente chegar atrasada na igreja, se o nosso filho chega com a roupa suja em algum lugar, se a gente colocar ele muito cedo na escola, ou se a gente não colocar ele na escola. Estou muito preocupada com a validação de outras pessoas sobre a minha maternidade, sendo que cada um tem a sua maternidade, né? Não é? E você foi escolhida, né, para ser a mãe do Exato, Davi exato. e da Fernanda. Deus não escolheu a Lise. Exato. Se ele quisesse a casa da Lise na vida da Fernanda, ele Exato. tinha mandado na minha. Exato. Isso foi uma coisa que a Paty Young sempre me falou, uma amiga nossa, que era, dentre todas as mulheres do mundo, eu fui escolhida para ser a mãe daquela criança. Sim. Que tinham várias outras crianças que podiam ser minhas, né? E várias outras mães para ser do Davi e da Fê. E se escolheu ali aquela família, é porque era a melhor família. Né? Eu era a melhor mãe que o Davi precisaria ter. Porque Deus tinha todas as opções. E às vezes a gente esquece isso. Eu sou a Rafaela, mas eu quero tentar fazer igual a Lise está fazendo. E não dá certo. A gente se frustra, nosso filho é outro, nossa realidade é outra. E aí a gente fica frustrado. É isso mesmo. E até hoje, às vezes, a gente ainda... Assim, eu acho que bem melhor que no começo. Porque no começo a gente não sabe fazer nada, né? Então a gente realmente quer pegar uma cola. Mas eu acho que até hoje, às vezes, se a gente não estiver atenta, a gente ainda fica olhando um pouco com certeza, ainda pro mais... lado, se comparando no sentido de... Ainda mais quando a gente tem esse Instagram na nossa vida, né? Que é tudo tão Sei lindo. você, aí de casa. É lindo. O Instagram é lindo, gente, mas Perfeito. vai lá ver o bastidor. Vai lá ver vai o ver bastidor. antes da foto. Antes da foto. Aquela roupa limpa, foi lavada exatamente, colocou para aquela foto Pra e aquela tirou, foto. gente. Fica tranquilo. Não é igual na sua casa. Não tenha Exatamente. dúvida disso. Mas, Rafinha, Exatamente. você teve 2. Qual é a diferença entre eles? 3 anos. De idade? 3 anos. 3 anos de idade. E aí, você sempre quis uma menina? Porque eu Não. fico pensando que se eu tiver outro filho, eu queria que viesse menino. Escolha minha, gente, só pela praticidade de já ter tudo Exato. de menina em casa. Exatamente. Nada contra a menina, mas como é que era? Você... Eu queria... Quando eu tava do Davi, eu queria que fosse um menino. Queria que meu primeiro filho fosse um menino. Quando eu tava grávida da Fê, eu também queria que fosse um menino, exatamente por essas razões. Já sei como é um menino, né? Tenho tudo de menino, todas as roupas estão aqui, tá tudo resolvido, muito mais prático. Então, pela praticidade da vida, eu queria um menino. E nunca escondi, realmente, eu preferia um menino por essas questões e talvez porque fosse ser mais fácil ali com o Davi também. E quando eu descobri que era uma menina, eu não me frustrei, né? Óbvio, porque, é menino e eu queria um menino. Falei, bom, começar do zero, né? A parte que eu estava achando que ia ser prática já não vai mais ser, vou ter que construir realmente um enxoval para menina. Mas tanto que a Fernanda era a única menina de manta azul na maternidade. Porque era uma mantinha que tinha sobrado do Davi. Mas ser mãe de uma menina transformou tudo na minha cabeça. Porque eu sempre tive minhas questões com não sou muito feminina, porque eu sou muito... eu sou sempre a palhacinha que tá fazendo a piada, eu sou muito prática, sou muito objetiva, eu não sou delicada, assim, movimentos suaves como a tia Elza. Eu não sou essa pessoa. Então eu falei, gente, eu vou ser mãe de uma menina, eu vou ser a referência de mulher para ela. Como que vai ser isso? Não tô apta.
para ser uma referência feminina na minha cabeça ali. E aí, desde então, Deus veio me tratando em vários aspectos sobre isso, sendo mãe de uma menina. Então eu tinha que ser uma mãe de uma menina depois que ela tá aqui, a gente tinha que ser uma menina mesmo. Sim. E ela e Davi são super, super amigos, super parceiros e ficou perfeita ali a combinação de uma menina e um menino, mas ser mãe de uma menina trouxe outras questões para eu desenvolver em mim. Com Deus. E é muito interessante isso, né? Como a gente se vê vulnerável quando a gente tem um outro igual ao nosso lado, né? Verdade. Quando a gente fala de personalidade, talvez o Davi tenha a mesma personalidade que você, se vê que o embate é difícil, mas aí é o mesmo sexo, né? E a Fê, gente, vocês vão conhecer a Fê é aquela que gosta de cuidar dos cabelos, que se penteia, que se olha no espelho. Ela é o oposto da Rafa, né, Rafinha? Gente, ela o cabelo é. E ela tem umas coisas que ela não gosta muito de coisas de menina. Né? Então ela não curte vestido porque ela gosta de correr, brincar. de ela gosta brincar. de correr e às vezes eu fico, gente, ela não usa saia. Aí eu penso, eu também não gostava. Eu não gostava nessa idade, eu não gostava de usar saia, eu não gostava de usar vestido, não gostava de usar sandália. Porque tudo eu achava meio chato na hora de brincar, me atrapalhava um pouco. Sim. E eu vejo que ela é assim. E eu acho que você mesma uma vez falou, mas você também é assim, que ela é super basicona. Você quer dar um presente pra ela? Escolhe a blusa mais sem graça que você achar na loja, ela vai amar. Eu sou assim também. Eu não sou uma mulher muito frufruzenta, assim, né? Então, ela é muito parecida, mas o cabelo tem toda aquela vaidade ali com, ela é super com o vaidosa, cabelo. Sim, isso sim. E com certeza, a gente sabe que tem muito de você ali, Rafinha. E a gente vê Deus realmente tratando, né, as Sim. nossas falhas, as nossas imperfeições. Como o filho vem para nos moldar. E a gente descobre tanta coisa, né, depois que eles nascem, assim. Eu achei que isso já estava resolvido. Não. Aí você, não estava resolvido. O Chico era super paciente, aí você se torna mãe, nem tanto. Acho que não. Acho que não. Eu descobri que eu não era tão paciente quando eu casei. Já no casamento. Já caiu por terra esse conceito. Mas é muito interessante isso. E aí eu ia te perguntar, qual foi a maior chave, assim, que você percebeu que mudou na sua vida quando você se tornou mãe? Assim, isso nunca mais fiz. Algo assim, mas foi pela maternidade, talvez por medo, talvez por cuidado. Algo mudou completamente, assim, que você fazia e deixou de fazer? Que eu fazia, deixei de fazer? Não sei, mas quando você começou a pergunta, eu pensei eu acho que eu nunca mais fui dona do meu próprio tempo. Porque sempre que você escolhe fazer alguma coisa, por mais simples que seja, automaticamente você pensa nas crianças e vê se tem algum conflito. Se eles vão, ainda mais os nossos que ainda são pequenos, se vão ter com quem ficar, se conflita com algum outro compromisso que eles tenham, se eles vão poder ir, se não vão poder ir. Então, eu acho que o que no começo me pesou bastante foi isso. Eu não sou mais dona do meu próprio tempo. Eu não posso simplesmente decidir fazer uma coisa e ir. Eu tenho que dar uma olhada no universo que me cerca e ver se ainda cabe. E eu acho que eu fiquei um pouco mais medrosa também, assim, não em relação a mim também, a mim e em relação a eles mesmo, um pouco mais de medo, porque a maternidade ela escancara na nossa cara que a gente não tem controle de absolutamente nada. A gente já sabia, mas é uma forma bem prática da gente exercitar isso, de que não temos o controle de absolutamente nada. E aí isso traz um pouco de segurança, assim. Uma segurança meio pecaminosa, mas traz insegurança mesmo. Mostra, né? Eu acho que a maternidade, pelo menos para mim, ela mostrou o quanto eu sou controladora, enquanto eu não entrego, né? Porque Deus fala assim, entrega. Você fala assim, não, eu já entreguei tudo. Tudo entregue. Tá tudo entregue. Chegou o filho, você percebeu, eu não entreguei nada. Eu tenho que aprender a entregar muito ainda. Né? Me mostrou muito isso também. A ausência, a necessidade de depender de Deus e ver que a gente tem dificuldade dessa real dependência. Que a gente sofre, né? Por não entregar tudo. Sim. E, Rafa, o que você tem feito com eles para que eles sejam irmãos, parceiros? Tem alguma coisa que você faz no dia a dia para que eles se enxerguem e estejam unidos como irmãos? A gente sabe que eles estão naquela fase que quase não brigam. Exatamente. Briga o tempo inteiro, mas
briga o tempo inteiro, mas não se larga. Entendeu? Briga o tempo inteiro, mas quando eu falo, se vocês não pararem, eu vou separar, aí depois eu escuto, para, senão a mamãe vai separar a gente. Então é isso, tá sempre brigando, mas tá sempre junto. Eu acho que eu tenho alguma coisa intencional, eu não sei dar um exemplo específico, mas eu acho que eu tenho alguma coisa intencional de, principalmente assim, o Davi que é mais velho, então de apoiar, ou de identificar assim, necessidades um do outro, então dele, a Fê mostrou que fez alguma coisa, dele fazer um elogio, ou dele olhar, deles fazerem coisas juntos, deles se esperarem um para o outro, vamos jantar, então a gente vai esperar todo mundo para jantar, vai descer para brincar, desce junto, na hora de subir sobem os dois juntos, então eu acho que é natural lá em casa essa coisa neles de estarem juntos, e isso me ajudou também na maternidade, que um fica com o outro, né? Um conversa com o outro, auxilia, apoia. E eu vejo que eles são realmente muito amigos quando outras pessoas me dizem isso. Então, quando eu não estou com eles, os meus pais falam isso, minha sogra agora está com eles, fala isso, que eles são companheiros, que o Davi tem um cuidado com a Fê, de faz oração antes de dormir, já escovou o dente, de coisas que normalmente a gente administra, ele já administra também. Não sei se tem um exemplo específico, mas há lá em casa essa preocupação de um com o outro, né? De Deles se eles são, cuidarem, né? eles são, e um é mais, ali em casa é mais importante do que os outros amigos, né? Então a amiga mais importante, entre aspas, do Davi é a Fê e a Fê do Davi. Então eles precisam conservar isso, essa amizade, né? E esse relacionamento juntos, de descobrir juntos, de aprender juntos, de serem companheiros mesmo, né? Gostoso, né? E qual é a sua maior alegria até agora, assim, com a maternidade? Olha, vai parecer um super clichê, mas é porque eu tenho vivido isso de forma meio intensa recentemente, que é a relação deles com Deus. Apesar de mim, quando eu olho, eu falo, alguma coisa está dando certo pela graça de Deus e eu não estou atrapalhando, ainda bem. Ainda bem, porque Obrigada, é bem isso, Senhor. é bem isso, né? Porque eu vejo, eu não fui, eu fui convertida, eu já tinha 23 anos. Então eu não tenho referência, eu não tenho lembrança, eu não tenho nada disso de como é uma infância com Cristo, não sei. Então o que eu fiz, eu aprendi observando outras mães da igreja. Falei que não é muito bom olhar para o lado, mas às vezes é bom sim, né? No sentido de pegar uma referência. Então, tem todo aquele trabalho que a gente faz de levar à igreja, de conversa sobre Deus em casa, de fazer um devocional, de ler, de orar. E eu tenho visto que eles já têm isso como parte da vida deles. Olha que legal. Jesus já faz parte da vida deles sem que eu não preciso lembrá-los disso. Eles falam disso, em momentos de dificuldade, eles falam que eu fiz uma oração, e de falar de Deus para os amigos, de questionar por que a gente não faz isso, de perguntar por que a gente não pode fazer isso, e eu tenho a chance de falar, podemos, mas não vamos fazer porque isso não vai agradar a Deus. Então é de ver eles se relacionando com Deus, porque eu vejo que eu fiz a minha parte, não vou dizer que não fiz aquilo que me cabia, mas eu vejo muito a graça de Deus ali, de misericórdia, de generosidade, de presente, muito mais do que eu imaginei que daria, sabe? De passar no quarto e a minha filha tá orando de joelho. Eu não oro de joelhos, ela nunca me viu orando de joelhos, eu acho, e ela estava orando de joelhos. Aí eu perguntei por que ela, porque eu quis. Sabe, nem sabe explicar direito, então é isso, assim, eu acho que alguma coisa nesse sentido, minha principal atividade aqui, minha principal missão, parece que está dando certo, pela graça de Deus. Mas é esse relacionamento, deles quererem ir, deles saberem, deles conversarem. A minha família, como eu comentei, não é cristã e eles conversam isso com os meus pais, né? Então Legal. levam essa conversa, perguntam, questionam, se posicionam na escola. Então isso é um motivo realmente de muita felicidade, assim, alegria total de, ai que bom, assim, de um alívio. As outras coisas podem estar meio desajustadas, mas essa é o alicerce de todo o resto, né? Sim. Então olhar isso e ver que eles conhecem Jesus e faz parte da vida deles,
É realmente a maior alegria. Por isso que eu falei que ia ficar meio clichê, mas é mesmo. Mas com certeza, eu acho que assim, nosso sonho como pais, né? Eu falo assim, olha, o que eu espero, o que eu quero como pai e como mãe, eu acho assim, é ver meus filhos amando a Deus muito mais do que eles me amam. Exato. Né? Tem alegrias na escola, nos esportes, eles são bons alunos, então é legal você ouvir um elogio da professora, né? É legal você ver uma apresentação que deu certo, mas nada se compara a isso, de você estar num culto e com os seus filhos e eles estarem louvando e você olhar, eles estão cantando, eles estão orando, eles estão prestando atenção, eles fazem uma pergunta. É mais do que a gente imaginou ou pensou que daria, né? Que sentiria. É muito especial. É realmente o infinitamente mais. mais. É o infinitamente mais. Eu sempre falo, isso aqui é uma parte do infinitamente mais. E, gente, eu queria continuar. Acho que você também, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para entender um pouquinho mais sobre essa questão da culpa materna. Se você é fã de um bate-papo cheio de conteúdo, não pode perder a nossa faixa de podcasts. De segunda a sexta, às 7 da noite, a IPP-TV traz os melhores temas para você. Segunda, a mocidade da IPP debate os assuntos que influenciam a vida dos jovens no MP3. Nas terças, o professor Marcos Eberlin mostra como as recentes descobertas científicas estão de acordo com a Bíblia no Fé e Ciência. Quinta-feira, o jornalista Roberto Quirino comanda o IPP Pod Mais, com os temas que fazem parte do nosso dia a dia. E nas sextas, tem Mulher de Verdade, um podcast especial para quem quer aprender mais sobre feminilidade bíblica. Podcasts da IPP TV, de segunda a sexta, às 7 da noite. IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, é tempo de Bem Casados. O pastor Vinícius Lacerda e sua esposa Michele recebem casais que testemunham sobre os desafios e a bênção da união diante de Deus. Horário alternativo, sábados, às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Que delícia que foi esse tempo de conhecer um pouco mais das meninas. E eu preciso me redimir. Porque na entrevista da Elza eu esqueci de falar quem era a Elza para mim. E eu nem sei por onde começar. Talvez até tenha sido por esse motivo que eu não soube como falar. Mas a Elza é aquela mãezona de todos nós. Ela está disponível, ela está presente, ela tem sempre um bom conselho, ela tem um abraço. E ela tem a bronca. Ela tem a bronca, gente, com esse olhar e com essa leveza e finesse, ela vem do mesmo jeito com a bronca, que vai dar, de vez em quando coloca o dedo ali naquela ferida bem profunda, mas depois ela fecha, porque ela consegue chegar no ponto e você consegue se refazer e entender que você estava no caminho errado. E o resto vocês conheceram um pouquinho mais no programa passado. E eu já tô aqui fazendo tudo isso porque ela tá aqui do meu lado, né, Elza? Gente, que surpresa isso! E a gente vai chamar pra gente conhecer e entender um pouquinho mais da culpa com a nossa querida Luísa Nazaré. Vamos conferir, Elza? Vamos sim! E é difícil, né? Porque muito dessa culpa e dessa comparação vem justamente desse tipo de expectativa irreal, né? Sim. A gente vai cultivando uma expectativa de perfeição que não existe do lado de cada eternidade, né? E a gente... Olha lá, já a frase que a Sussu falou que ela gosta que eu falo. Do lado de cada eternidade não vai existir perfeição, né? E de alguma maneira a gente fica cultivando esse ideal de maternidade perfeita, de mãe perfeita que nunca erra. E aí, quando a gente dá uma pisada na bola, já vem a culpa carregando, né? E a gente fica se cobrando, se punindo, se castigando, quando na verdade a gente tinha que entender que não existe perfeição, a gente não vai conseguir ser perfeita, né? E assim, essa virada de chave é muito difícil, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil da culpa, é a gente entender que a gente não precisa carregar a culpa.
né? Porque a verdade é que a gente carrega ela 100% do tempo, né? A Sussu falando, logo que o meu filho nasceu, eu não tive isso. Eu já tive logo no parto. Já errei no parto, né? Como diria. Não, tô brincando, mas quem conduz é Deus. A gente conversou sobre isso no nosso programa de partos, da soberania de Deus, né? É Ele quem conduz, não somos nós. Mas por que a gente cria essa ideia de que aquele ídolo da nossa reputação, essa é a realidade, né? É daí que vem a culpa. Eu tenho que ser essa mãe perfeita. Eu tenho que preencher todo o checklist do mundo. Eu tenho que preencher todo o checklist que eu criei também, porque eu sou a boa mãe, né? Eu sou a melhor mãe do mundo. Não pode ter uma mãe melhor que eu, né? A gente quer ter essa autossuficiência, esse autocontrole, né? E quando a gente tem que pensar e olhar o coração do nosso filho, né? A gente não tem que ser autossuficiente, ter o autocontrole, aquilo que a gente falou, acho que num outro programa, que Deus não pediu pra gente converter seu Espírito Santo do nosso filho, Deus pediu pra gente obediência. E a gente fica carregando, não é mesmo, Luísa? É verdade. Tem um livro que eu gosto muito que chama Pais Fracos, Deus Forte. Ai, demais. Que me faz relembrar muito isso, que mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo as nossas culpas podem apontar para a suficiência de Deus, né? E o quanto às vezes a gente quer carregar o peso de sermos super-heroínas, que dão sempre conta de tudo, que nunca erram, quando na verdade os nossos erros apontam para a suficiência de Deus, apontam para a grandeza de Deus e para a nossa posição, né, de seres humanos falhos, e a gente poder falar para os nossos filhos, olha, filhinho, mamãe também erra, você vai errar, e quando a gente errar, a gente corre para o trono da graça de Deus, que é onde a gente não deve sair nunca, né? Sim. Quando a gente, e voltando até para o ponto da comparação, é muito complicado porque a gente deixa de lado a singularidade, né? O indivíduo. Eu sou uma mãe que eu tenho uma história, né? Eu tenho a minha experiência, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas alegrias, eu tenho uma história de vida, eu tenho características. Isso junta com o meu marido, que está criando uma terceira pessoa, uma quarta, né, já que eu tenho 2. E isso não faz sentido ter comparação, né? Porque no final eu estou comparando uma coisa que não tem como comparar. É comparar banana com laranja. Gente, é tudo fruta, mas cada um tem sua característica, né? Não, e mesmo na laranjeira, tem 2 laranjas diferentes, né? Sim, não faz sentido nenhum. É sempre um caminho negativo, né? E quando fala de culpa, uma coisa que mexe muito com o meu coração, assim, me tira a paz, é a paciência. Não sei como é na casa de você. Mas nós não temos esse problema. Não, né? Eu tenho um ponto engraçado, porque as pessoas olham pra mim e me acham uma pessoa muito calma. Então, acho que por fisionomia, pelo meu sotaque, pela forma como eu falo, então as pessoas falam, nossa, Sussu é muito paciente. Gente, eu sou calma, mas eu perco a paciência muito fácil. E por mais que eu busque informações, tem muitas coisas relacionadas ao próprio desenvolvimento dos filhos, né? Cada etapa, a gente já brincou aquilo, que é educação, né? E filhos, tem muito a ver com videogame, né? Que cada etapa é um desafio, vai ficando mais difícil, aí melhora uma coisa, piora a outra, sempre é assim, né? E aí, mesmo tendo conhecimento, sabendo que tem certos comportamentos que faz parte do desenvolvimento da criança e que é natural, que toda criança vai passar por isso, às vezes me afeta de um jeito que não deveria, né? Então, por mais que eu fale, nossa, vamos trabalhar paciência, eu acho que paciência também é treino, né? Então a gente tem que ter um esforço aí e tudo mais, mas nem sempre eu consigo. E aí vem a culpa, né? Eu sei o que eu deveria fazer, mas nem sempre consigo fazer o certo. Exato. E o quanto a gente acaba, às vezes, culpando os nossos filhos também, né? Então, por conta do mau comportamento, que é esperado de uma criança imperfeita, de uma criança que também é pecadora, né? A gente acaba agindo com eles com uma condenação que a gente não deveria reforçar tanto, né? A gente deveria mostrar para eles a graça que o nosso próprio Deus demonstra por nós. E eu acho que a gente acaba tratando o outro com a mesma carga que a gente trata a gente mesmo, né? A gente acaba cobrando do outro uma perfeição e uma falta de erros que a gente dá pra gente mesmo, né? O quanto a gente consegue
reformular a nossa forma de agir para que a gente possa dar para o outro a graça também. De quando errar, entender que faz parte, acontece, bola para frente, vamos tentar de novo, né? A gente está aprendendo a ser melhor, a gente está aprendendo a não fazer de novo isso que foi, né, um erro que as pessoas cometem mesmo, né? Eu já tive algumas conversas com meu marido bem nesse sentido, sabe? Eu falo, a gente tem expectativa errada sobre a criança. Sim. Porque a gente espera que a criança tenha um comportamento que a gente, como adulto, não consegue ter muitas vezes, né? Como pecadores e como pessoas no mundo caído e tudo mais. Então, às vezes a gente espera que eles tenham uma maturidade, uma inteligência emocional, que eu paro para pensar e falo, eu faria isso? É uma expectativa em cima de uma régua que, na verdade, não faz sentido nenhum. Né? E o nosso próprio Deus tem para com a gente uma graça e uma paciência, uma misericórdia sem fim, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Sim. E a gente quer estar pronto logo, a gente quer estar, né, impecável. Mas vai demorar uma vida toda pra gente ficar impecável. E olhe lá, só no céu. Eu acho que é só no céu. Acho que a gente vai passar a vida tentando ser impecável mesmo, né? E você sabe que tem uma metáfora que eu até coloco muito... Eu usei essa metáfora no meu livro e que eu gosto muito de pensar. Que para uma criança aprender a andar, quem já acompanhou uma criança aprendendo a andar, sabe que precisa cair muitas vezes, né? E precisa cair e aprender a levantar. Faz parte do processo de aprender a andar, né? E quantas vezes a gente se cobra uma falta de caídas que é inevitável. A gente tem que aprender a cair e levantar enquanto a gente está no processo de amadurecer, o processo de aprender, né? E Deus tem paciência com a gente. Ele carrega a gente, né? Sim. Ele dá a mão e fala, não, filha, vamos levantar e vamos tentar de novo. E a gente, às vezes, tem essa paciência com os nossos filhos e a gente não tem essa paciência com a gente mesmo, né? Poxa, você é uma mãe, às vezes você é mãe de primeira viagem, você vai errar, você não vai saber tudo logo de primeira, faz parte do pacote. A gente aprende a ser mãe sendo, né? Sim. Não tem como a gente aprender a ser mãe sem já tá com a criança no colo, né? Eu brinco que, pra mim, ali, a experiência do óbvio que do parto não tinha como saber, né? Mas eu falava assim, olha, tudo de ser mãe, a gente sabe. Porque você pega a criança, a gente, menina, cuidou da boneca e tal. Agora, o parto e amamentar não dá pra saber, né? Mas a realidade é que quando você se vê com a criança, não era só aquela boneca que você pegava no colo, ou o filho da sua amiga, da sua irmã, seu sobrinho, que você devolvia, né? Que você não passava o tempo inteiro com ele ali. E isso é tão glorioso quando a gente olha pra Deus, Ele olhando pra gente lá de cima, sabendo tudo que a gente vai fazer, o que a gente não sabe, Ele nos conhecendo, sabendo o que nós somos, do que nós somos capazes, a paciência que Ele tem com a gente, né? E Ele tá ali, olha, Lise, você podia ter me ouvido, né? Que nem eu falo, Rafael, não era mais fácil ouvir a mamãe? Não colocar, por que você colocou a mão ali e machucou, né? Mas você olha pra Deus e você vê, né? E a gente imputa sobre nós uma culpa tamanha por coisas que a gente acaba esperando do nosso filho, ou por uma motivação de uma escolha que a gente fez, né? Eu quero que o meu filho seja um menino que saiba se sentar. Então, se ele cruzou a perna errado, eu já vou me culpar. Poxa, não ensinei o menino a cruzar a perna direito. Por que eu preciso trazer isso para minha maternidade, né? Por que eu não trago as coisas excelentes e precisas que a Bíblia diz pra gente que a gente tem que trazer, né? A Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. A Bíblia não fala, ensina seu filho a pentear o cabelo pro lado direito, né? E aí a gente fala assim, poxa, eu ensinei, eu queria que ele penteasse pro lado esquerdo. E ele vai pentear pro direito, né? Por que a gente faz isso com a gente, né? E muitas vezes é o que a Sussu falou, é a comparação, é o que o mundo traz, e a gente quer estar dentro do padrão do mundo e esquece o padrão de Deus, né? Até um exemplo que a própria Rafinha, né, que faz o programa com a gente, ela sempre traz, eu acho tão engraçado, ela fala, eu sou uma mãe que eu não gosto de brincar. Eu não gosto de brincar. E ela sente uma culpa, né? Porque as mães escutam isso e reagem com estranheza. Ela fala, nossa, mas todos os grupos de Facebook, do WhatsApp, todos os grupos de mães, tem lá várias regras de como brincar, de como ter tempo de qualidade, como é que brinca para o desenvolvimento da criança.
Ela fala, gente, mas eu não gosto disso, assim. Eu tenho várias outras características, né? São coisas muito boas, positivas, que ajudam o desenvolvimento dos meus filhos. Mas o brincar não é pra mim. E é bem isso, né? E tá tudo bem, né, Su? E tá tudo bem, porque a Rafa faz outras coisas que eu não tô nem próxima, né? Pra fazer com os meus filhos, com os meus filhos. Olha, gente, mas eu só tenho um. Então, é complicado isso, né? Por que a gente traz isso? Luísa, fala um pouco pra gente. A gente tem que aprender a escolher as nossas batalhas. Eu acho que a gente precisa se conhecer, conhecer as suas limitações, conhecer os seus pontos fortes, entender as limitações dos seus filhos e os pontos fortes dos seus filhos. E adaptar a realidade a isso, né? Isso que a gente falou, a singularidade dessa família e dessa estação da vida, né? É diferente quando você ser mãe de uma criança, né? Só. É diferente de ser mãe de 2. Sim. E não dá pra gente se cobrar ser uma mãe de 2 igual uma mãe de 1. Não dá pra eu me cobrar ser a mãe dos meus filhos da mesma maneira como você é mãe do seu filho. Sim. Porque são realidades diferentes, são demandas diferentes, são pessoas únicas. Né? Eu acho isso tão especial a gente perceber que Deus fez cada um com uma impressão digital. Sim. E não tem receita de bolo. Se tivesse receita de bolo, Tava fácil. não é? Não Tava tem fácil. receita de bolo. Então a gente precisa entender que todas nós vamos falhar. E todas nós vamos acertar naquilo que o Senhor vai nos capacitar. Né? E é legal a gente pensar que o nosso cuidado dos nossos filhos, o nosso maternar, ele é um maternar para ser feito em colaboração com o Espírito Santo de Jesus, que está presente em nós. E acima de todas as coisas, o maternar não é sobre a minha performance como mãe. É sobre eu estar disponível para aquilo que Jesus está fazendo na vida dos meus filhos através de mim. E aí se torna leve. Porque não é sobre eu acertar ou não, é sobre eu permanecer rendida para que o Espírito Santo de Jesus haja. Para que meus filhos vejam Jesus em mim, né? Isso muda tudo, Muda né? tudo. Porque foi muito importante essa frase que você falou agora. A gente se baseia, assim, o quanto que eu tô indo bem ali no educado dos meus filhos com base na performance. Sim. Tá indo certo? A criança tá falando, ela tá sentando, ela tá seguindo o ritmo ali da curva de desenvolvimento da pediatra. E aí até parece que isso também tem a ver comigo. Né? O que na verdade é dependência de Deus também. Total. Porque uma doença, eu falo que não tem nada mais que mostre de uma forma mais escancarada a dependência de Deus do que a maternidade. Porque desde da concepção até os nossos filhos terem uma doença ou não, até os nossos filhos se desenvolverem conforme o pediatra está esperando lá na curva ou não, até questões relacionadas a vamos levar eles para a igreja, vamos educá-los e tudo mais. Mas só Deus, só o Espírito Santo convence. Sim. Então, é dependência total, é soberania 100%. e dependência. Mas a nossa base de avaliação do nosso maternar é muito com base na nossa performance. E às vezes a gente traz a culpa como uma autopiedade, né? Sim. Não, porque eu me sinto culpada porque eu não fiz isso. Porque eu me sinto culpada porque eu não fiz aquilo. Mas, gente, se você não fez porque não podia, por que se culpar? Agora, se você deixou de fazer podendo, aí a gente precisa resolver o problema, né? Aí é uma outra história, mas você não tá deixando seu filho de lado, né? Nós não estamos sendo mães omissas. Por que a gente faz isso, né? E às vezes a gente acha que escolher as suas batalhas é escolher entre algo que eu não gosto e algo que eu gosto. Quando na verdade às vezes é escolher entre duas coisas que você gosta muito, que você faz bem, mas que você vai entender. Agora, nessa estação da minha vida, é tempo de priorizar isto. E eu acho que também é a gente saber abaixar a régua e entender, olha, aqui não vai ficar no nível que eu esperava, que eu gostaria. Mas essa é a batalha que eu escolhi não lutar. Em prol de outra, né? Entender que nenhuma vai ser 100%, mas saber qual delas vai ficar no 50%. E aprender a lidar com esse desconforto. De olhar e falar assim, poxa, não é o ideal.
Mas eu escolhi não focar naquilo ali agora, nesse momento. Porque eu estou focando em outras coisas, né? Porque eu estou lutando as batalhas que o Senhor está me chamando para lutar nesse momento da minha vida, né? E ser verdadeiro com você, né? Eu acho que às vezes a gente tá mentindo pra gente mesmo na culpa, né? A gente coloca ali um engano pra nós, né? E você sabe que quando a gente prioriza as batalhas, às vezes a gente fala, não vou deixar de dar aula na escola dominical, porque quem vai dar aula no meu lugar? Se não for eu, quem? Gente, sempre vai ter alguém. Sim. E principalmente quando a bola cai, é que as outras pessoas notam que a bola caiu e que aquela bola poderia ser pega por uma outra pessoa naquele momento, né? Às vezes a gente não quer deixar a peteca cair pensando, poxa, o que vou deixar as pessoas na mão? Mas às vezes justamente deixando uma peteca cair para que outra pessoa se levante e cumpra o seu chamado, né? O chamado da sua estação naquele momento. Essa estação que você fala é tão lindo, né, da gente ouvir, porque a vida é feita de estações mesmo, né? Quando a gente olha, a gente nasce, é dependente do pai, né? Pai e da mãe, aí você vira adolescente, você começa a entender que você tem uma certa autonomia, jovem, vai pra faculdade, escolhe carreira, e aí casa, filhos, e a estação que nunca passa é a de Deus cuidando da gente. Exato. Né? Você sabe que quando eu virei mãe, eu me sentia muito culpada por não poder fazer mais todas as coisas que eu fazia na igreja. Pensando, poxa, não tenho mais tempo, não tenho mais a mesma energia, meus filhos dependem de mim. E aí, quando eu compreendi que aquela estação era a estação de eu servir a igreja, cuidando dos meus filhos, tudo fez maior diferença na minha vida. Perceber, essa é a estação que eu vou servir a igreja de Cristo desta maneira, cuidando dos meus filhos bebês. Sim. Né? E aí a gente entender, poxa, não é o tempo de eu voltar ainda a todos os ministérios que eu fazia antes, quando eu era adolescente. Imagina. A gente que nasceu na igreja, né, faz tudo e mais um pouco, né? Assim eu faço, sim, eu sei, e vai abraçando, e vai abraçando, né? E aí eu acho que dentro disso, assim, é entender o quanto a gente precisa de ajuda das outras pessoas também, né? E o quanto a gente realmente não foi feita para dar conta sozinha. A gente não foi feita para fazer todas as coisas, né? A gente precisa dos outros. E aceitar, né, essa vulnerabilidade, né? Aceitar que a gente precisa se fortalecer também para cuidar bem dos nossos filhos, né? A Lu tem uma frase que eu gosto muito, que ela até comentou no começo, que é do lado de cada eternidade vai ser difícil, a gente vai ter dificuldades, no mundo tereis aflições, né? E essa frase foi muito importante para mim, assim, para minha trajetória com Deus, porque eu saí de um lugar que era o lugar de vítima. Porque eu comecei a olhar para a minha história e parecia que a minha história era mais difícil que a de todo mundo. Ai, parece que a minha maternidade era mais difícil do que a mãe do lado. A minha história de vida, de infância era mais difícil que a da minha mãe, da minha amiguinha do lado. Então, quando eu parti desse lugar de entender que plenitude não vai ser aqui, né? Então, isso mudou muito a minha perspectiva de vida, a minha forma de me relacionar com os meus filhos, com a minha família, com o meu trabalho e com a minha relação com Deus também, de entender. Não é que Deus parou de olhar para mim, piscou o olho, fugiu do controle dele e alguma coisa deu errado na minha vida. Não é isso. É que o reino ainda não chegou por completo e isso faz sentido. A plenitude ainda não está aqui. E dias difíceis virão, né? E dias felizes também. E a gente vai vivendo dessa forma. E a vida é assim, né? Para todos. Então, isso mudou bastante. Por isso, para mim, essa frase é muito especial. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lu, discorrer um pouco dessa frase, a partir dessa frase, explicando questões mais práticas, sabe? Porque no dia a dia, a louça continua lotando a pia, né? Os problemas do trabalho resolve um e vem três. Os filhos passam de fase, os desafios vão aumentando. Então, como que a gente realmente se entrega para esse convite de Deus, né? De, olha, não precisa carregar esse fardo. E entender e ter essa consciência de plenitude não é aqui, né? Tem outra frase que eu amo falar junto com essa, que é: a vida é caos atrás de caos. Também. É assim, você passou por um caos, vai vir o próximo. É inevitável, vai ter.
Ainda mais com filhos, né? Sim, Eu acho que sim. antes da gente ter filhos, a gente até vive numa ilusão, assim, de que, não, tá tudo sob controle. Aparentemente, Eu as dou coisas conta do tão meu bem. trabalho, minha casa tá arrumadinha. Aí, quando vem os filhos, gente, eu acabei de arrumar essa casa, já tá tudo bagunçada de novo. E eu acho que o lidar com esse descontrole, com essa inevitabilidade do caos, né? Parte da gente viver uma vida de rendição. Viver uma vida que a primeira coisa que você faz de manhã é dobrar os joelhos e admitir: Senhor, a minha vida não é sobre mim. A minha vida não é sobre eu me satisfazer, não é sobre eu ter a plenitude que eu queria ter. A minha Não é vida sobre a minha performance. não é sobre a minha performance, não é sobre quão limpa vai estar a minha casa, não é sobre quão apresentável meu filho vai estar. A minha vida é sobre ti, é sobre o que o Senhor está fazendo aqui na minha casa agora, em meio à imperfeição, né? E aprender a estar confortável com o desconforto, sabe? A gente treinar o nosso coração a entender: as coisas não estão todas no lugar, mas está tudo bem, porque o Senhor está aqui, no meio dessa bagunça, no meio dessa casa desarrumada. Eu vou continuar dando pequenos passos imperfeitos, reconhecendo a graça de Deus derramada. Eu vou escolher as minhas batalhas e vou deixar as outras batalhas serem lutadas por outras pessoas. Né? E às vezes admitir: não, essa batalha aqui não vou ser eu que vou lutar, eu vou deixar o meu marido lutar do jeito dele, que eu acho que é uma outra coisa, né? É outra Que nós coisa. mulheres, a gente podia fazer um capítulo só sobre como deixar o pai ser pai, né? Vamos prender, fica preso. Gente, eu fiz uma brincadeira aqui, só um detalhe. Que hoje eu tô com um ponto preso num cabo. Eu falei: gente, eu vou me prender nesse cabo, por favor, pegue isso, pegue aquilo, faça aquilo. Eu brinquei isso hoje. Porque às vezes a gente até deixa a pessoa fazer no Mas nosso quer que lugar, mas a seja do gente quer que nosso seja jeito. do nosso jeito. É. E tem muita liberdade da gente deixar, da gente entender. Isso é responsabilidade daquela pessoa. Eu passei a responsabilidade para ela e eu vou deixar essa pessoa fazer do jeito que for. Porque o quanto da nossa cobrança vem da gente ficar supervisionando os outros, né? Vou deixar na casa da avó, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, deixa na casa da avó. Aproveita o dia com o marido. É bem isso. Então, acho que na prática é a gente, né, aprender a lidar com a imperfeição, a gente aceitar que a imperfeição vai sempre existir, sempre vai ter alguma coisa fora do lugar, e a gente ser intencional com o que a gente vai deixar fora do lugar. Exato. É entender: não, olha só, eu sei que vai ter sempre algo que não vai estar legal, mas eu vou escolher qual vai ser essa coisa neste momento. E entender que o fato de você, sei lá, tá passando por uma fase, uma semana que tá mais difícil no trabalho, você falar: essa semana a casa vai ficar meio de perna pro ar. Mas depois o trabalho vai ajeitar e a casa volta. Então, e entender, né? Você vai abaixando as expectativas em uma área, aumentando em outra, e vai dançando ali a dança da imperfeição. E aceitando que a gente não vai conseguir dar conta de tudo mesmo, né? E eu acho que isso também traz para os nossos filhos uma esperança diferente, porque eles enxergam que eles também não são perfeitos, né? Porque a gente, fazendo isso com a gente traz um peso para eles, né? Tão grande. Às vezes eu vejo às vezes a expectativa do Rafael não é fazer perfeito, é me impressionar. Isso é muito ruim, né? Ele não tem que me impressionar, né? Ele tem que impressionar Cristo. E é difícil a gente passar isso para eles no dia a dia, né? É difícil a gente mostrar isso e isso ser verdade na nossa vida dentro de casa, né? Porque é muito mais fácil você dar um grito, não é? E resolver tudo, do que trabalhar a fundo a causa, o porquê daquilo, né? É muito mais fácil a gente... Então, o que a gente varre, põe para baixo do tapete e resolve o problema ali, né? Deus, ele tem um amor tão grande por nós, ele olha pra gente diante de toda essa imperfeição, que quando a gente olha pra nossa vida, a gente acaba esquecendo das coisas principais, das primícias na nossa vida, né? A gente acaba
abrindo aquilo que os outros veem, aquilo que está passando no nosso coração, aquele deserto que a gente está vivendo. A gente não quer expor essa vulnerabilidade para ninguém, nem para quem está dentro da nossa casa, na maioria das vezes, né? E aí a gente começa a imputar culpas e culpas e culpas na nossa vida, no nosso maternar. E a gente esquece de tratar aquilo que precisava ter sido tratado antes de você tentar culpar o outro por aquilo, né? Que tá deixando o seu dia desse jeito. É tão complicado isso, não é? E a gente tem um descanso tão grande no braço do pai e a gente não faz, não é, Luísa? Que entrevista boa. Como a Luísa tem Muito. uma facilidade para falar sobre isso e como a gente tem se culpado quando não tem que se culpar, né, Elza? Quando ela fala, ela ministra graça pra gente, né? É muito isso. gostoso isso. Ela lida com o que você sente, mas na perspectiva da graça. É isso, coisa mais linda. E eu aqui, ó, pra gente fechar, pra gente ir embora, fechar esse mês lindo que foi uma maternidade de verão, eu quero falar pra você que você pode colocar aos pés da cruz todos os seus fardos, todo o peso que tá no seu ombro, porque é Ele quem vai fazer a obra, quem vai refazer tudo que precisa ser refeito na sua casa, porque é um belo lugar, na graça de Deus, para a maternidade. Um super beijo. Até o mês que vem. A gente volta no ao vivo, hein? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.